Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 erros que as pessoas cometem na hora de decorar o quarto de casal. São dicas práticas que eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar aí na sua casa ainda hoje. São dicas que vão deixar o seu quarto muito mais aconchegante, acolhedor e funcional. Mas antes de eu te contar sobre essas dicas, eu já vou pedir aquelas coisinhas de sempre, que é para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações para você não perder nenhuma dica. Bora lá que eu vou te contar tudo. O negócio é o seguinte, eu acho que o erro principal, assim, dos quartos é a questão do layout. Já vou começar por ele, porque assim, ele é a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar na hora de decorar um espaço. Quais são as medidas que você tem naquele espaço, qual é o posicionamento dos mobiliários e para determinar tudo isso, uma coisa muito importante também são as dimensões dos móveis daquele ambiente. O móvel principal do quarto é a cama de casal, né? Não tem jeito, gente. Pode não ter armário, pode não ter bancada, pode não ter mesa de cabeceira, pode não ter nem lâmpada no teto. Se não tiver cama de casal, isso não é um quarto. Pode ser qualquer coisa menos o quarto. Então, a cama de casal, ela é o item principal, o que fica ali no centro do quarto, e aquele ali que fica no meio da parede, que chama a atenção, é a estrela desse ambiente. Então, a gente precisa cuidar e pensar na dimensão dessa cama corretamente. E quando a gente fala isso, a gente tem aí padrões de medidas aí de camas, né? A gente tem aí a cama de casal, temos a cama queen, que é um pouquinho maior, temos a cama king, temos a super king. Então, assim, o tamanho do seu quarto determina a medida da sua cama. Tá, como que você vai descobrir qual é o tamanho da sua cama? É medindo as circulações e o que sobrar é a sua cama. Então, a gente tem que respeitar uma dimensão mínima aí para circulação de 60 centímetros ao redor dessa cama. De um lado, do outro e na frente dessa cama tem que ter 60 centímetros de passagem. Não importa se você tem algum móvel, um guarda-roupa, uma bancada, uma sapateira, um móvel na frente da cama, você precisa ter 60 centímetros de passagem. Quando você consegue descobrir isso, você descobre o tamanho da sua cama. E claro, existem quartos que são enormes, que cabem em uma cama super king e ainda sobra muito espaço. E aí, nesse muito espaço, você pode preencher esse quarto com outros mobiliários, um sofazinho, uma poltrona de leitura. E aí você vai trazendo esses móveis para preencher esses vazios. E tem os quartos que são micros e que muitas vezes eu posso arriscar aqui dizer que mesmo com a cama menor dos padrões, você ainda vai ter uma passagem aí um pouquinho comprometida com uns 55 centímetros. Acredite, isso acontece bastante. Mas não fique comprometendo a sua circulação por conta que você quer uma cama maior do que o espaço cabe. Aí fica sem proporção, fica desconfortável, você tem que passar ali pelas laterais todo espremido. Eu tenho uma experiência com isso, né? Eu fui na casa de um amigo uma vez. E assim, foi uma visita, sabe assim, comprei apartamento, vem aqui conhecer, não sei o que, aí fez aquela festinha, nanana. E aí a gente foi no tour do apartamento novo, né? Ele, Rony, o apartamento é ótimo, cabe até uma cama grande lá no quarto. Só que assim, o apartamento era desse tamanho. Eu falei, gente, como assim uma cama grande no quarto? Calma, me leva lá que eu só acredito vendo. Sou assim, tipo São Tomé para essas coisas, só acredito vendo. Cheguei lá, ele tinha... Cabia na teoria, né? Mas ele encostou a cama de casal na parede para conseguir ter uma cama no padrão maior. Gente, não faça isso, porque é muito desconfortável. Uma pessoa vai conseguir subir na cama de forma tranquila. A outra vai ter que subir por cima, assim, vai virar aquela confusão, sabe? Então, cama de casal nunca se encosta um lado na parede. Então, você tem que respeitar essa circulação aí ao redor dessa cama. Cama encostada na parede é quarto de criança, é quarto de adolescente.
pelos motivos de a cama é de solteiro, então você só vai ter uma pessoa deitada ali. E outra coisa que a gente gosta de liberar o espaço central ali do quarto para as crianças poderem brincar, para poder ter espaço para aquela bancada de estudos, para ter uma melhora ali naquele ambiente, mais confortável para a criança. Agora, quarto de casal não pode. Outra coisa também muito importante que a gente precisa se atentar é na parede principal do quarto, que é a parede que fica encostada à cama, aquela parede ali da cabeceira da cama, né? É muito importante a gente pensar na decoração dessa parede para esse quarto não ficar com cara de largado, abandonado, que ninguém tá nem aí para aquele espaço. Então, assim, tem N possibilidades da gente decorar essa parede. A gente pode pintar, a gente pode colocar um papel de parede, a gente pode fazer uma pintura ali na metade da parede, que fica super bacana. Essa questão do pintar e do papel de parede só na parede ali da cabeceira da cama, eu aconselho mais para quem mora de aluguel. Para quem não mora de aluguel, que é dono do apartamento, que sabe que vale a pena ali um investimento um pouco maior, porque vai ficar muito mais tempo nesse imóvel, o papel de parede eu sempre aconselho, assim, minha primeira opção é sempre revestir todas as paredes do quarto com o papel de parede. Escolhe uma coisa bem delicada, um listradinho, um floral bem pequenininho, tipo um Liberty, né? É uma coisinha assim bem gostosa e aconchegante, pode até ser alguma coisa como se fosse uma textura de linho também, eu acho bem legal pro quarto. E coloca nas paredes todas. Eu acho que fica tão estranho esse negócio de uma paredinha só e você vai lá e coloca o papel de parede. Tem algumas técnicas para isso daí funcionar. Exemplo. Ah, Rani, eu moro de aluguel ou apartamento é meu e eu não tô com grana para poder investir tanto. Tá, beleza, vamos lá. Essa é a minha segunda opção, tá? Você coloca ali o papel de parede em uma parede só. As outras paredes, você traz isso com uma tinta que conecta com o tom daquele papel, seja do fundo ou seja de algum detalhe. Então, nunca coloca contraste entre o papel de parede e a cor da tinta que você está colocando e aplicando, porque aí fica desconexo as coisas, parece que as coisas não combinam. Então, tenta sempre combinar a cor da tinta da parede com a cor do papel. E lembrando também que eu sempre aconselho vocês que a casa seja toda da mesma cor. Então, se você escolher o branquinho, pinta todos os cômodos de branquinho. E se for tinta, inclua essa cor branca também nos quartos. Isso inclui os quartos também. É por isso que eu gosto da ideia do papel de parede em todas as paredes, para você trazer esse aconchego sem despadronizar a cor da tinta. Mas enfim, se for o seu caso, esses que eu falei, que você quer, ou que você mora de aluguel e quer fazer uma coisa diferente, tudo bem, eu não acho que isso seja um crime nem um pecado, mas eu acho que tem essas formas da gente conectar isso daí e ficar um pouco mais interessante. Agora, quando a gente traz uma pintura, né, meia parede, eu acho que fica bem interessante porque ela faz a vez da cabeceira da cama. Muitas vezes a gente não tem a cabeceira. E a cabeceira, ela não é um item obrigatório, mas ela é um item que traz uma marcação ali no espaço, naquele ambiente da cama. Então, isso traz uma harmonia para o ambiente. Então, eu gosto bastante da ideia da pintura meia parede, fazendo a vez da cabeceira. Aí você pode fazer aí 1,20 m de altura, essa pintura, que fica bem legal. Uma coisa que eu não gosto, que eu acho que é um erro, né? Assim como a gente já falou lá do erro da circulação, vou falar o erro agora da parede, é quando a pessoa quer inventar moda e aí ela acha que ela precisa preencher e decorar aquela parede com tudo que existe na face da terra e mais um pouco. Então ela põe ripadinho na parede, ela põe espelho na parede, ela coloca papel de parede, tudo junto e misturado. Eu acho que espelho na parede
da cabeceira. Aliás, espelho nas paredes, gente, dificilmente eu gosto, só se for um espelho solto, com design legal. Agora, preencher as paredes com o tal do espelho, eu não sou fã disso. Então, eu gosto muito mais de trazer essa personalidade com quadros, né? Você coloca ali, tem várias formas de você compor esses quadros, você também não precisa trazer esses quadros, aquele quadro grande do casal, do casamento, que tá se beijando, eu acho isso cafonérrimo. Então, assim, quer trazer a foto do casal? Acho super legal, mas você pode trazer isso de uma forma um pouco mais discreta. Num porta-retrato, na mesa de cabeceira, eu acho que fica muito mais legal. E deixa as paredes para você vestir com a sua personalidade, no sentido um pouco mais artístico, um pouco mais trazendo mais criativo, sabe? Sair um pouco daquele óbvio. Então dá para você trazer um quadro grande em cima da cabeceira? Dá, fica muito bom. Você pode trazer, e tem diversas formas de trazer isso. Mas também dá para você trazer isso de uma forma até menos óbvia ainda. Por exemplo, quadrinhos, né, pequenos, um do lado do outro, aí você faz aquela composiçãozinha. Você pode descentralizar o quadro também, colocar ele em cima da mesa de cabeceira, fica bem legal. Você pode desalinhar também e deixar ele alinhado somente na lateral da cabeceira da cama, e ao invés dele ficar no centro. E aí você pode trazer, não precisa ser quadros grandes, eles podem ser pequenininhos, fica uma graça, uma fofura. Essas são as minhas formas favoritas. Outra coisa também que eu considero um erro, em relação às paredes, né, é o tal do porcelanato na parede da cama. As pessoas têm essa mania de colocar piso, revestimento, fica com cara de banheiro, gente, sério. Ah, mas o revestimento é lindo, é isso, não importa. É 3D, é porcelanato, eu acho muito modismo. Olha só, olha a diferença de você colocar obras de arte naquela parede, olha como é que fica com muito mais personalidade, ou até mesmo um papel de parede bonito, como eu estava falando com vocês. E olha a diferença quando você coloca um piso, um revestimento, um negócio frio, esfria o quarto. A gente quer sempre o que no quarto? Aconchego. E quando você faz isso, você esfria. E aí, ainda falando aí sobre a parede da cama, a gente entra na cabeceira mesmo, né? Quando você tem a oportunidade de ter uma cabeceira. Como que eu gosto dessa cabeceira? Eu vou começar com a minha favorita, que são as cabeceiras estofadas. E aí, quando a gente fala do estofado, não é com capitonê, não é aquela cabeceira que vai até o teto, não é aquela cabeceirinha cotoquinho que fica ali só acima do colchão. A gente fala de uma cabeceira simples, retinha, sem detalhe. Ali, né, uma cabeceira pode ser de linho, pode ser de algodão. Você pode fazer essa cabeceira, pode não, você deve fazer essa cabeceira indo até o chão, então ali com uma altura de 1,10 m, 1,20 m, né? E essa cabeceira, ela também pode ter estampas e padronagens, então ela pode ser listradinha, ela pode ser florida, ela pode ser uma cabeceira colorida. Eu acho que fica super legal dessa forma. Agora, esses modelos aqui que eu tô mostrando pra você, eu não curto, eu não acho isso legal, tá? Modelo, assim, de cabeceirinha estofada, ele dá um ar um pouquinho mais romântico pro quarto. Inclusive, são os meus quartos favoritos na vida, são esses com esse ar mais romântico. Então, uma roupa de cama com babado, uma roupa de cama com laços, com renda, aí você tem uma cabeceira ali estofada, legal. Eu amo esse tipo de quarto. Quando você quer ir mais pro contemporâneo, tipo Hotel Fasano, que eu também acho super incrível, mas ele tem uma pegada bem contemporânea, bem mais minimalista, é usar o MDF com a lâmina natural. Então você usa ali o painel de MDF, fazendo a vez de cabeceira. E a minha dica é você fazer a cabeceira de fora a fora na parede, ocupando o maior espaço possível. Também não é para você fazer cabeceirinha cotoco, uma coisinha assim, sem graça. Se você optar por isso, saiba que você vai gastar uma grana aí, porque o painel de MDF com a lâmina natural ocupando a parede toda não é uma coisa muito barata. Então, exatamente por isso
que eu gosto mais da cabeceira solta, estofada, porque quando você se muda, você consegue levar ela. Já esse MDF aí na parede, você não consegue levar, você perde. Então, a próxima casa você vai ter que gastar de novo. Então, acho que vale muito mais a pena pensar, se for o seu estilo, claro, na cabeceira estofada. Mas eu também adoro essa pegada aí contemporânea, eu acho que fica super incrível. Um outro erro aí também que eu vejo nos quartos são as cortinas, né? Você tem aí possibilidades de fazer cortina nesse quarto, cortina de tecido ou somente uma cortina, uma persiana blackout, né? E eu vou explicar como você vai usar cada uma. Mas eu acho que o maior erro é você fazer a cortina de tecido curta, parando ali na altura da janela. Seja porque você achou que deveria ser assim ou porque você tem uma bancada, um móvel fixo embaixo dessa janela e na sua cabeça você pensou, bom, se eu não consigo ir até o chão, eu tenho que parar aqui. Mas isso saiba que pra mim é um erro, pecado, assim, porque fica feio, achata o ambiente, não fica legal e também não é tão prático, porque se você tem um móvel ali embaixo, saiba que essa cortina de tecido, ela vai atrapalhar as coisas que estão ali naquele móvel, na hora de abrir e fechar, vai cair, vai derrubar as coisas. Então, a gente tem aí dois mundos. A gente tem o mundo da janela solta, que não tem nenhum tipo de móvel ali embaixo, e aí você tem a cortina do teto até o piso. Sempre, gente, não inventa moda, é isso. E se você tiver algum tipo de móvel fixo embaixo dessa bancada, seja uma bancada de trabalho, um home office, ou até mesmo aquelas bancadas estilo sapateira, que é fixo, que é de marcenaria, aí você pode fazer um blackout rolô, um tecido blackout só ali em cima da janela, que vai ficar ótimo. Então, não fica inventando aí de fazer cortina curta, disso, daquilo. E sempre faz essa cortina aí, combinando com a cor da parede, da forma que eu ensino pra vocês. Então, parede branca, cortina branca, parede cinza, cortina cinza, parede bege, cortina bege. Porque aí, dessa forma, você cria essa base neutra e a cortina, eu não entendo ela na casa como um elemento de decoração. Eu entendo ela como um fator de aconchego, mas muito mais técnico, né? Porque ele dá privacidade e ele controla a iluminação naquele espaço. Então, a cortina eu não vejo ela como um elemento de destaque. Então, por isso, gente, que eu sempre falo, traz essa casa mais neutra, essa base mais neutra, porque quando você for decorar os outros elementos do seu quarto, dos ambientes, é muito mais fácil de você fazer essas composições, porque você vai ter aquela tela em branco ali já pronta. E saiba também que a cortina da casa, ela deve ser padronizada também em todos os ambientes. Então, isso é mais um fator aí de elegância, porque a elegância ela vem da repetição, ela vem da padronização dessa casa. Então, você trazer aí as cortinas padronizadas, a mesma que você usou na sala, é a mesma que você vai usar no seu quarto, é a mesma que você vai usar no quarto das crianças. Então, não fiquem mudando aí o padrão desse elemento. Ele é um elemento para você criar a sua base. Outro erro também que eu vejo bastante é você não ter ganchos na parede para você organizar esse quarto. Então, é muito comum que as pessoas às vezes não tenham gancho e não saibam o que fazer com... Porque assim, gente, sempre tem aquele lookinho, né, que a gente tira do armário limpinho, aí você coloca, aí você só vai ali no supermercado, você só vai ali na farmácia, na esquina da sua casa e tal. E aí quando você volta, você quer ficar um pouco mais confortável, taranana, aí você tira aquela roupa. O que você vai fazer com aquela roupa? Você vai voltar com ela pro armário? Ou você vai deixar ela tomando um vento ali até você poder usar ela novamente? Eu tenho ganchos no quarto e é assim que eu faço. Usei uma roupa que ela não está limpa para voltar para o armário, mas não está suja o suficiente para ser lavada, eu penduro no meu ganchinho do quarto e deixo ali. E tem muita gente que usa o quê? Cadeira no quarto. Aí eu acho uma gracinha ter uma cadeirinha no quarto. Uma cadeirinha diferente, uma cadeirinha com design. Às vezes é até interessante, né? Você vai no antiquário, você herda de alguém. Uma cadeira, umazinha, como se eu só tivesse essa cadeira aqui. Aí você pensa assim, putz, o que eu vou fazer com uma cadeira na minha casa? Aí você
logo pensa, você consegue colocar no final de um corredor, né? Fica uma graça. Você consegue deixar ela como uma cadeirinha de aproximação na sala. Você consegue colocar ali no quarto, no cantinho do quarto, que fica uma fofura. Então, às vezes você tem essa cadeirinha. Tem muita gente que tem essa cadeira no quarto. Aí o que faz? Usa a cadeira para amontoar as roupas nesse estilo, né? E aí fica aquela cara de bagunça. Claro que o gancho na parede, ele também pode te levar para essa bagunça caso você fique acumulando roupa. Aquela roupa que você usou 10 minutos, quando você vai sair de novo, você pega outra no armário e vira mais 10 minutos. Sabe assim? Você vai enfiando uma roupa em cima da outra. Então, o gancho, ao mesmo tempo que ele organiza, ele também pode desorganizar, assim como a cadeira. Mas a cadeira também não tem nem essa função, né, de você pendurar nem 10 minutos ali. Você tem que deixar ela exposta, né? Então, eu acho que isso também é um erro, as pessoas não terem esses ganchos no quarto e amontoar as roupas e os acessórios e as bolsas e as coisas, tudo de qualquer jeito, porque não tem o direcionamento, não sabe o que fazer com essas roupas e essas coisas. E aí, quando a gente fala aí de ganchos, tem vários ganchos legais, né? Você tem os de cerâmica pintados, você tem em madeira, você tem em metal, aqueles bem simplinhos, tem uns que são douradinhos, com uma graça nos quartos, eu acho muito fofo. Então, coloca ganchos nas suas paredes para você auxiliar na sua organização. Outro erro muito comum também, que assim, muita gente, claro, pode dizer que não é um erro, mas para mim é porque não faz parte do meu estilo da minha forma de pensar na casa. Eu não sou muito fã disso. Como eu falei para vocês dos espelhos nas paredes, revestindo as paredes, é a mesma coisa quando você faz os guarda-roupas com portas de espelho. Primeira coisa, eu não sou fã de porta de armário de correr, porque eu acho que é muito mais caro, porque a ferragem é mais cara, é uma coisa que empena. Se não foi bem feito, vai arranhar as suas portas. E eu tô falando isso pra vocês por experiência própria, tá? Porque aqui em casa eu caí na besteira de fazer as portas dos quartos, as portas dos armários dos quartos, de correr e tá tudo estragado, arranhado, empenado, vive batendo, é um saco. Então, assim, eu sempre falo, ai, Felipe é meu marido, né, amor? Quando a gente for mudar, quando trocar de apartamento e tal, nunca mais vou fazer porta de correr nos guarda-roupas. Fazer porta de abrir. Ah, Rani, mas às vezes a gente precisa, né? Porque a gente não tem muito espaço para economizar espaço. Mas aí a gente para e pensa o seguinte. Você já precisa de um espaço entre a cama e entre o armário de circulação. Exatamente esse espaço que você vai ter para você abrir as portas desse armário. Então eu não vejo nem isso aí como uma desculpa. Já usei em casos onde não tem jeito e quando o cliente quer muito, porque tem muito cliente que já vem com essa coisa na cabeça, eu quero um armário de porta de correr porque eu acho lindo isso e aquilo. Por mais que a gente explique, a pessoa não quer. E tá tudo certo, a casa é dela, né? Mas eu sempre vou aconselhar vocês a fazer porta de giro, a porta de abrir tradicional. É muito mais barato, fica muito mais, esteticamente eu acho que fica muito mais bonito, porque a porta de correr, ela sobrepõe, ela fica assim, ó, né? A porta de abrir, ela fica assim, fica uma do ladinho da outra, um aspecto de painel, igual ali os armários da cozinha, tá vendo? E aí, o espelho nessas portas, eu acho que fica muito estranho você ficar duplicando as imagens do quarto. Eu acho muito mais bonito quando você tem os armários ali fazendo parte também dessa base da casa. Sempre aconselho que os armários sejam branquinhos, porque como a gente repete o padrão em todos os ambientes da casa, você tem aquele elemento mais neutro e padronizado. Então, o quarto da sua filha vai ter um armário igual ao do seu quarto. E se for branquinho, ele vai combinar com qualquer estilo. Então, eu sempre penso nessa linha para trazer essa padronização. E eu não gosto desse espelho dessa forma, né? E como que a gente resolve? Ah, Rani, como que eu vou ter um espelho, então, no meu quarto? Porque você não gosta do espelho na parede. Você também não gosta do espelho na porta do quarto, do armário. O que que eu faço? Tá, primeira coisa, se a sua porta for de abrir, eu gosto de colocar o espelho simplesmente dentro da porta. Lembrando que espelho em porta de correr, assim, aquelas portas de espelho são super mais caras, tá?
Então eu gosto de economizar isso aí e investir em outras coisas. Quem sabe uma roupa de cama com qualidade que muitas vezes você ficou ali segurando e falando, ah, isso tá muito caro. Não tá caro não. Pode investir na roupa de cama e para de loucura querendo gastar em espelho em porta, porque isso é caro. Aí você coloca um espelhinho ali colado por dentro da sua porta. Abriu a porta, você vai ter acesso a ele. Uma forma mais simples também, colocar atrás da porta de entrada do quarto. Acho bem ok também, você deixa ele coladinho, ele fica escondidinho, fica ótimo. Uma outra forma também que eu adoro, e aí envolve um pouco mais de design, que é o espelho solto, né, com moldura, que é que você pode tanto apoiar no chão, quanto você pode pendurar ele na parede. Dos dois modelos eu acho bem legal. E aí você traz um pouco mais de design e uma coisa mais interessante para aquele espaço. Você foi se mudar, gastou muito no espelho, não tem problema, você vai levar esse espelho com você. Agora você foi se mudar, gastou muito na porta de correr com espelho, bau, ficou para trás. E as outras opções do espelhinho colado atrás da porta e dentro da porta do armário é uma forma muito baratinha, né? Colocou ali, é um espelhinho cortado simples e vai ficar super legal. Então, eu penso dessa forma e eu gosto muito mais da estética do quarto quando também vem com essa simplicidade ou com esse design, que é no caso dos espelhos com moldura. Outro erro também, vamos falar agora sobre a iluminação desse quarto. Quando você traz isso de uma forma muito forte, porque assim, o quarto ele é dividido em duas iluminações, né? A iluminação decorativa e a iluminação geral. A iluminação geral é aquela que fica no teto e eu acho muito interessante quando você tem essa iluminação geral com dimmer, que é aquela dimmerização, que é o controle de intensidade daquela lâmpada, se você quer ela mais fraquinha ou se você quer ela mais forte. Eu acho que é um elemento assim, praticamente obrigatório, eu indico para todo mundo que tenha dimmer nos quartos. Caso não tenha no seu, e sei lá, você mora de aluguel e só tem aquele ponto de luz, nananã, você tem algumas alternativas. Eu gosto muito desse rebatedor com a lâmpada para o teto, que aí ele rebate a iluminação para o teto para depois iluminar o quarto. Por que eu não gosto da luz direto assim em cima da cama e forte e super desconfortável? Porque quando você está deitado na cama, aquela luz fica batendo nos seus olhos, isso é muito incômodo. Então, quando você traz essa iluminação do teto geral de uma forma também um pouco mais indireta, você consegue ter mais conforto. Iluminação do quarto, ela tem que ser aconchegante. Você pode trazer essa iluminação no painel de cabeceira, pode ser também no seu cortineiro, não vejo problema nenhum, fica uma iluminação super gostosa. Você pode ter também, pode não, acho que sempre você tem que ter, né? A iluminação de apoio nas laterais da cama para quando você vai ler um livro, quando você vai deitar ali. Então, abajur, uma arandela, você pode fazer até uma composição, tá? De abajur com uma arandelinha focada, assim, de leitura. Você pode ter os dois. Então, você trazer essa iluminação sempre mais confortável para esse ambiente. E nunca se esqueça que, principalmente os quartos, a iluminação amarela, porque a iluminação branca te deixa focado, ligado em trabalho. E a amarela é o lugar de relaxar, de você se sentir um pouco mais descansado. Então, traga isso para o quarto e você aí não vai ter esses erros de iluminação aí que tanto são muito comuns, na verdade. A gente vê bastante dessa forma. A pessoa tem só um ponto de luz lá no teto, ela mete uma lâmpada e pronto, e esquece do resto. Então, pensa nisso de uma forma aí um pouco mais com carinho. E é isso, gente. Essas foram as minhas dicas para você ter um quarto muito mais assertivo e não cometer esses erros que são muito comuns. E eu vou fazer um evento e quem digitar aqui nos comentários, eu vou dar o ingresso para participar online comigo gratuitamente, onde eu vou falar sobre isso e muito mais. Eu te vejo lá. Beijos e até o próximo vídeo.